Olá, muito boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, com emissoras públicas de todo o país, diretamente dos estúdios da B3, aqui no centro da cidade de São Paulo. Vamos aos destaques do programa de hoje. Mais um nome do governo Bolsonaro. Joaquim Levy será o presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. Ele já fez parte de outros governos, do governo Dilma especialmente, no Ministério da Fazenda, e ele volta agora para presidir o BNDES. A Petrobras anunciou uma nova redução do preço da gasolina, obviamente que é lá nas refinarias, mas já tem um acumulado importante, mais de 10% no mês de novembro no preço da gasolina. Isso impacta, por exemplo, na previsão de inflação para o final do ano. No Boletim Focus teve nova redução hoje do IPCA, inflação oficial do país, medida pelo IBGE. Aqui, obviamente, nós estamos falando de previsão do mercado. O Ibovespa em queda, dólar em alta hoje. Aliás, a queda do Ibovespa foi pequena, é verdade, mas ainda assim o número é negativo. E 97% dos empresários pretendem investir. É o assunto do nosso estúdio hoje, porque é uma pesquisa da Deloitte. E quase metade pretende contratar. Um pouco mais de 30% diz que vai manter o quadro de funcionários e nós temos muito poucos que dizem que vão fazer uma redução um pouco acima de 7%, em torno de 7%. Mas os empresários querem as reformas estruturais, querem segurança, saúde, são as expectativas dos empresários, o que querem do novo governo Jair Bolsonaro, que começa no dia 1º de janeiro de 2019. O cenário econômico de hoje está no ar. O economista Joaquim Levy aceitou o convite e será o presidente do BNDES a partir de janeiro do ano que vem. O repórter Bruno Cruz está em frente à casa do presidente eleito Jair Bolsonaro, na zona oeste do Rio de Janeiro, e traz mais informações. Bruno, boa noite, bem-vindo. Boa noite, Piotto. Boa noite a todos. O presidente eleito Jair Bolsonaro falou agora há pouco, no finalzinho da tarde, com a imprensa e disse que apenas endossou a escolha do futuro ministro Paulo Guedes para a presidência do BNDES, aí no nome de Joaquim Levy. Ele disse ainda que, apesar das passagens de Levy pelos governos da ex-presidente Dilma Rousseff, que foi afastada através de um processo de impeachment, e também da administração do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, preso e condenado por um dos desdobramentos da Lava Jato, Levy não tem nenhuma denúncia contra ele na justiça e, portanto, não há nenhum problema com a indicação dele para a presidência do BNDES. Jair Bolsonaro garantiu ainda que logo na primeira semana vai dar transparência a todas as transações do BNDES e justificou a medida dizendo que esse é o tratamento que deve ser dado quando houver dinheiro público envolvido. Jair Bolsonaro recebeu mais cedo o futuro ministro Paulo Guedes numa reunião aqui na casa dele, na zona oeste do Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, onde trataram de vários assuntos econômicos. Não só a indicação de Levy e outros nomes da equipe econômica, mas também especificamente sobre a reforma da Previdência. Nas palavras de Jair Bolsonaro, essa é uma reforma que não pode ser feita apenas com números, mas também com o coração. E ele fez aí referências a especificidades profissionais e também diferenças regionais que precisam ser levadas em conta na hora de se fazer uma reforma como essa, e não apenas o peso que ela tem no orçamento geral da União. Palavras do próprio presidente eleito Jair Bolsonaro. Mais cedo, ele recebeu também a visita do deputado federal João Henrique Caldas, do PSDB de Alagoas, que veio pedir ao presidente eleito um apoio para a sua candidatura na presidência da Câmara dos Deputados. Jair Bolsonaro respondeu como vem respondendo em outras entrevistas relacionadas a essa questão, dizendo que não vai interferir na eleição na Câmara dos Deputados. Fora essas visitas mais importantes, Jair Bolsonaro se ausentou de casa apenas para ir ao banco, mas já voltou e se encontra em casa nesse exato momento. Piotto. Muito obrigado, Bruno. A questão da reforma da Previdência foi a segunda mais citada na pesquisa da Deloitte, da qual nós vamos falar hoje aqui. Ficou abaixo, muito pouco abaixo, diga-se de passagem, apenas da tributária. Mas as duas tiveram citação pela maioria expressiva dos empresários ouvidos da pesquisa da Deloitte sobre o que esperam justamente em relação às reformas para o ano que vem, a necessidade das reformas. A tributária é justamente para descomplicar a situação de quem produz no país.
obviamente com redução de impostos, ou seja, ganhar arrecadação em escala e não na unidade como se tem hoje em relação à carga tributária brasileira. E a questão da reforma da Previdência é solvência fiscal das contas públicas no longo prazo, ou seja, um modelo que seja sustentável. Hoje não é. Hoje a Previdência do Brasil, a Previdência Pública, é deficitária. E quando ela é deficitária, quer dizer que o governo tira dinheiro do Tesouro para bancar justamente as aposentadorias. Bom, a gente vai falar um pouco mais sobre esse assunto, mas vamos aos números de mercado na abertura da semana. Segunda-feira é uma semana curta também, porque a quinta-feira é feriado. É dia 15 de novembro, dia da proclamação da República. Hoje a Bolsa encerrou com uma queda de 0,14%, até pouco tempo estava estável em 0,04%, mas agora ficou com 0,14% de queda, 85.622 pontos. As ações da Petrobras hoje tiveram queda porque a Petrobras anunciou pela sexta vez seguida uma redução do preço da gasolina nas refinarias. O preço da gasolina nas refinarias saiu de 1,67 para 1,66. É uma redução de 1 centavo, um pouco mais de 1 centavo se a gente pegar a terceira casa ali depois da vírgula. Mas em novembro, a queda da gasolina já chega a 10,8% no preço das refinarias. Aí vem toda aquela discussão se os postos estão ou não repassando ao consumidor, mas nas refinarias, que é a fonte do preço, ali está havendo queda, sim, a queda desse valor. Isso tudo significa, por exemplo, queda da inflação. Hoje no Boletim Focus saiu uma redução, a gente já mostra esses números aqui na previsão de inflação. Mas antes ao dólar, o dólar hoje teve uma alta de 0,55 a R$ 3,75. Mesmo assim, se eu pegar o dólar dos últimos 2 meses, é uma redução expressiva do valor do dólar, ou seja, gasolina mais barato, quer dizer, petróleo também caiu de preço. O dólar caiu de preço, ou seja, isso tudo foi o que influenciou a inflação nos últimos 2 meses, com as altas que nós tivemos no mês passado e uma alta mantida nesse último mês agora de outubro. Ou seja, se tudo isso se confirmar e se mantiver um dólar nesse patamar ou até abaixo desse patamar e o petróleo também não subir, nós teremos justamente uma situação de baixa da inflação, porque não haverá essa pressão inflacionária que os combustíveis que têm sido exatamente os que têm puxado a inflação para cima. Vamos lá. As expectativas econômicas divulgadas hoje pelo Boletim Focus do Banco Central, sempre às segundas-feiras. Para ter uma ideia, o IPCA, a inflação oficial do IBGE, que é a inflação do país, há um mês a previsão aqui dos economistas ouvidos, dos mais de 100 economistas ouvidos pelo Boletim Focus, era de 4,43 para fechar dezembro, fechar o ano. Há uma semana estava em 4,40, agora teve uma queda expressiva para 4,23%. A previsão de inflação é essa, ou seja, uma inflação bem abaixo do centro da meta, que é de 4,5%. Nos últimos números está se aproximando do centro da meta, da inflação medida oficialmente pelos meses, inclusive nos 12 meses, mas agora a previsão é bem menor. O câmbio é 3,81, 3,70 na semana passada, o dólar deve fechar 3,70 na previsão do Boletim Focus. A produção industrial a 2,67, 2,22 se manteve e o PIB 1,36%. Houve um acréscimo na semana passada, era 1,34, depois foi ao 35 e 1,36. Ainda está bem abaixo, porque há outros economistas que estão olhando para o mercado agora, olhando para a economia e imaginam que teremos ali um impulso. Definidas as questões eleitorais como já foram em outubro, ou seja, com a formação do novo governo, e os nomes têm agradado aos investidores, isso tudo deve indicar um crescimento da economia já nesse último trimestre, o que puxa, obviamente, o crescimento do ano todo. Então, a previsão é justamente de uma melhora nesse quadro, não será de 1,36, alguns estão falando em 1,6, 1,7 já, mesmo os de mercado, porque a previsão do governo está em torno disso, 1,5, 1,6, varia de entre 1,5 até 1,7, depois de todas aquelas quedas de previsão de mercado. Bom, daqui a pouco a gente fala sobre essa pesquisa da Deloitte, mas vamos lá. Com a redução dos combustíveis, isso vai implicar, obviamente, também num novo cenário de investimento no país, porque quando você tem pressão inflacionária vinda dos combustíveis, isso mexe tanto nos preços administrados, como, obviamente, também na vida dos empresários. Mas o faturamento do setor de serviços, que, por exemplo, na cidade de São Paulo, a cidade de São Paulo é a maior cidade prestadora de serviços do país hoje. Para se ter uma ideia, teve o melhor mês de agosto desde 2010. Esse número agora, a Vanessa Casalino nos traz em detalhes. Vanessa, boa noite.
Oi, Piotr. Boa noite para você, boa noite a todos. O faturamento real em agosto do setor de serviços da cidade de São Paulo foi de 29 bilhões e 300 milhões de reais, o maior, como você disse, para o mês desde o início da série histórica em 2010. Na comparação com 2017, o crescimento foi de 17,2%, superior a 4 bilhões de reais. Já as vendas aumentaram 15,2% de janeiro a agosto e no acumulado em 12 meses, alta de 13,3%. Essa é a primeira vez que os dados da FEComércio formam um indicador mensal de serviços em âmbito municipal. Os números se baseiam na arrecadação do ISS, o Imposto sobre Serviços aqui de São Paulo. O indicador é relevante porque a capital, como você disse, influencia os resultados estaduais e nacionais do setor de serviços, o equivalente a 20% da receita total gerada no país. De 13 atividades pesquisadas, 9 tiveram expansão no faturamento real na comparação com agosto do ano passado. Destaque para atividades de mercadologia e comunicação, jurídica, econômica, educação e turismo e hospedagem, entre outros. Em baixa, construção civil e saúde. Na avaliação da FEComércio, tanto o varejo quanto o serviço sustentaram um ciclo de recuperação, apesar das incertezas relativas à eleição que marcaram o mês de agosto. A Federação do Comércio de São Paulo mantém a projeção de crescimento em torno de 15% para o faturamento real do setor de serviços agora em 2018. Em 2017, o crescimento foi de 6,5%, Piotr. Muito obrigado, Vanessa. Bom, e o que querem os empresários do novo governo? Uma pesquisa da Deloitte, aliás, bastante ampla, feita pelo terceiro ano consecutivo. A primeira vez foi lá em 2016, o ano passado e agora. Mostra que os empresários querem mais educação para o país, querem as reformas estruturais, querem educação técnica de qualidade, ou seja, não é muito diferente do que quer a população como um todo, mas obviamente aqui tem alguns setores específicos, alguns temas específicos. Por exemplo, com relação às reformas, a mais citada foi a tributária, com 93% das respostas. Previdência, 90%, ou seja, é a segunda apontada ali, mas para a gente ter uma ideia, aqui são entre as suas prioridades quais são as primeiras, por isso que na soma não vai dar 100%, é muito mais do que isso. Mas a tributária foi sempre mais citada, a Previdência logo em seguida, a reforma política com 80% e a trabalhista, que são pequenas alterações, levando-se em conta que nós já tivemos uma reforma, então ela ficou só com 36%. Vamos seguir aqui. Gestão pública, combate à corrupção, 62%, ajuste fiscal das contas públicas, 61%, novas privatizações, 33%. O que se diz aqui claramente é: vamos colocar a casa em ordem, é exatamente isso que os empresários disseram. Atividade econômica, gerar empregos, políticas para gerar emprego, ou seja, para facilitar o investimento do país que vai gerar emprego, 80% de citações. A inflação abaixo de 5% ao ano, como é a situação do momento, 58%. Ampliar o comércio exterior, ou seja, medidas que possam colocar o produto brasileiro lá fora, 53%. Sobre a atividade empresarial, especificamente, ampliar as parcerias público-privadas, ou seja, mais investimento privado em obras de interesse do país, porque o governo não tem recursos para fazer sozinho, então é criar medidas que permitam essas parcerias do governo com a iniciativa privada, 52%. Mais ainda, nós já temos várias em andamento. Crédito às empresas e incentivo para pesquisa, ou seja, com quase 50% aqui. Investimentos na área social e educação, 84%. Segurança pública, 77% e saúde, 65%. Os empresários são brasileiros como todos os outros, dá para deixar claro por essas respostas aqui. E a presença do Estado, que tem sido discutida por muito tempo, maior nas áreas vitais, em que o Estado tem poder para isso, inclusive constitucional, segurança, saúde, educação e formação técnica. E menor, serviços bancários, ou seja, tira o governo dessa história. Siderurgia, metalurgia e telecomunicações. A iniciativa privada faz e faz melhor. E o novo governo e os investimentos, 56% disseram que o governo será parcialmente bem sucedido, 38%, quase 40%, será completamente bem sucedido, 97% dos empresários disseram que vão investir e vão gerar emprego, quase metade, e 60% devem lançar novos produtos. O Otton Almeida, da Deloitte, está conosco. Vamos fazer um intervalo, daqui a pouco a gente vem para a conversa um pouco mais específica sobre essa pesquisa da Deloitte. Logo depois do intervalo a gente volta em instantes. Já de volta com o cenário econômico para falar da pesquisa que eu mencionei há pouco da Deloitte, justamente sobre o que esperam os empresários do governo de Jair Bolsonaro. Vamos lá, só para se ter uma ideia,
Nós falamos sobre reformas, sobre saúde, educação, formação técnica especificamente, ou seja, formação de mão de obra qualificada, inclusive de nível técnico, para atender o crescimento do país que os empresários estão esperando com o novo governo. O Otton Almeida, da Deloitte, está conosco. A Deloitte é a consultoria quem fez a pesquisa. Otton, seja bem-vindo aqui ao Cenário Econômico. Muito obrigado, Piotr. Eu estava comentando contigo, eu vou repassar aos nossos espectadores. Eu tenho uma tese que o Brasil tem demanda reprimida por dar certo. A gente tem solavancos a toda hora, então a gente está indo, é aquela história do voo de galinha, né? Depois ele cai de novo. Ninguém mais quer isso. Me parece que vamos fazer um modelo que seja sustentável por 20, 30 anos. Toda economia tem seus solavancos, mas que isso não seja uma regra. Para nós é regra, isso seja uma exceção. A pesquisa me dá essa clareza. Há um otimismo, mas um otimismo bancado em propostas. Eles querem ver, provavelmente, as coisas funcionando. Verdade, Piotr. Com reformas, sobretudo. É verdade. A pesquisa buscou, e isso é muito interessante, sua colocação, a pesquisa buscou tocar nos pontos que são fundamentais para o país e entender qual a visão do empresário sobre eles, em termos percentuais. Então, você percebe que os percentuais mais potentes, podemos falar assim, da pesquisa, estão relacionados com as reformas. Então, nós temos a reforma tributária, nós temos a reforma política, se você observar aqueles números que nós falamos, e a reforma previdenciária, que são reformas estruturais... Todos acima de 90%. ...que vão dar sustentação ao crescimento do país a longo prazo. Claro que são reformas que precisam de discussões em diversas esferas, mas elas... obviamente precisam ser feitas. E o empresário realmente, porque se imaginar que nós temos 826 empresas respondendo essas perguntas, que representam 2,8 trilhões de reais de faturamento, que comparado com o PIB é 43% do PIB, aponta nessa direção, é algo que nós precisamos olhar com mais carinho e dar o tratamento adequado. Provavelmente a resposta dos outros 50 e poucos % não vai ser tão diferente disso, tudo indica. Porque são respostas que sustentam o crescimento, né? São respostas que permitem que o país cresça, como você mesmo disse, de maneira consistente daqui para frente. Só para pegar esses dados, por exemplo, eu mostrei há pouco, a reforma tributária é citada por 93% dos entrevistados como a número 1, a prioridade número 1. A reforma previdenciária, 90%, a política é um pouquinho abaixo, mas mesmo assim nós estamos falando de 80%. E diz combate à corrupção, porque a corrupção gera um problema gigantesco. A concorrência é sempre desleal com corrupção, não é? O ambiente de corrupção é um ambiente de instabilidade, né? Ele não permite ao empresário trabalhar em um ambiente onde haja clareza sobre os procedimentos, sobre o que fazer, sobre o que olhar para frente. Então, em qualquer ambiente, a corrupção ele é destrutivo. Então, o trabalho que precisa ser feito daqui para frente realmente precisa ser dar continuidade a esse trabalho consistente que está sendo feito até agora. E fala-se muito em pacificar o país. Eu particularmente acho até exagerada essa história, porque eleições você divide, você tem discussões, mas eu tenho uma demanda natural que é resolver os problemas. E, obviamente, este governo foi eleito, é democrático, passou pelo crivo das eleições, das urnas. O processo foi absolutamente constitucional, legalizado, não tem nenhuma mácula no processo como um todo. Quando os empresários começam a citar aqui que eles querem mais educação, que eles querem mais saúde, eu passo a ter um país unificado, sobretudo nas demandas estruturais que vão, de fato, dar isso de longo prazo, porque são soluções que realmente resolvem a vida dos brasileiros? Todos nós, desde muito tempo, sabemos que a educação é o norte, né? Para qualquer nação. Mas a educação precisa de investimento. Tanto a educação quanto a segurança pública, quanto a saúde, precisa de investimento, tem muito investimento. E sabemos também que a capacidade de investimento do Estado é muito limitada. O empresário, quando ele coloca esses percentuais, primeiro, entende que é uma necessidade básica. Segundo, que ele também pode apoiar nessa direção. Então, os programas de parceria público-privados, os programas de concessão, todos os programas possíveis de serem aplicados vão ajudar muito nessa direção. E tem um outro detalhe, Piotr. A educação está mudando em uma velocidade assustadora. Se nós olharmos as transformações que estão acontecendo no mundo, principalmente quando nós tratamos de questões como indústria 4.0, quando nós tratamos de transformação digital, é um mundo completamente novo, né? Onde a educação precisa acompanhar esse desenvolvimento, onde as pessoas precisam reconstruir a forma de trabalhar. Muitos empregos serão transformados num curto espaço de tempo. Então,
Por isso essa pesquisa é muito interessante, ela aparece em diversos locais a questão de educação como um tema preponderante. Me parece claro aqui que os empresários também dizem menos ideologização da educação e mais resultado concreto de longo prazo, né? Eu não consigo depreender, na realidade, esta colocação, mas eu consigo dizer o seguinte, a educação precisa estar voltada ao desenvolvimento econômico. Né? A educação precisa estar estruturada com este propósito. Que foi citação do presidente eleito, ele tem falado isso com muita frequência. Eu gosto de olhar sempre o que o empresário tenta falar nesta direção. Por exemplo, 47% dos empresários falaram que vão contratar. Mas dentro dos 47% tem outro grupo, 32%, que falam que vão contratar, não vão demitir, mas vão substituir por pessoas mais qualificadas. Né? Que é um dado específico sobre a resposta do emprego. Impressionante. Por quê? Na realidade, nós estamos falando de um ambiente. Só 7% dos empresários falam que vão demitir. E mesmo assim, metade deles vão demitir por quê? Porque eles estão implementando procedimentos, tecnologias, robóticas e outros, que criam melhor eficiência e produtividade. Então, a educação ela é um cenário muito amplo, mas precisa ser tratado no país com urgência, dada a nossa dimensão territorial e também a acessibilidade das pessoas ao processo educacional. Otton, como jornalista, eu fui um crítico e ainda sou, em parte, porque vi que já houve melhoras nisso, mas eu me cansei de cobrir caravanas de empresários desse ou daquele setor, pouco importa, e a Brasília para resolver os problemas deles. Eles tinham lá uma questão tributária, iam à Receita, faziam gestão com o governo, lobby, a palavra nunca é permitida no Brasil, embora seja uma bobagem, porque isso existe, mas enfim. Iam lá, resolviam o problema do setor e pronto, voltavam para casa. Sendo que o problema estava na burocracia exagerada, que é de todos, na carga tributária exagerada, que era de todos. Agora está se falando em reforma. E quando eu falo que é uma reforma estrutural, isso é para todo mundo. Exatamente. Claro que você ainda continua tendo um ou outro detalhe para esse ou aquele setor, mas eu estou resolvendo um problema de longo prazo, ou seja, de uma forma ampla. Eu vou ter, a partir de agora, levando-se em conta essa participação nas pesquisas, empresários que vão lá a Brasília para discutir o macro e não o micro das questões importantes de Estado? Eu acho que o processo de amadurecimento dos empresários brasileiros, essa pesquisa acho que mostra claramente, né? Eu acho que as discussões vão sair de um cenário mais fictício para uma discussão muito mais de reformas estruturais contundentes. Os empresários têm mostrado, têm se colocado no mercado, quando eles respondem uma pergunta dessa natureza. Aliás, este ano nós tivemos o maior número de respondentes. Significa... O engajamento foi maior. Nós tivemos um engajamento, o primeiro ano 700, depois os 740, agora nós tivemos 826 empresários. Então, isso aumenta o número de empresas que participam da nossa pesquisa. Por quê? Porque ela é o norte, é o pulso que o empresário toma para olhar no horizonte de um ano e ver quais são embora a pesquisa traga coisas estruturais que estão sendo vistas. Então, eu acho que o empresário está mais envolvido nesse processo, principalmente temas como educação. Eu acho que traz uma pesquisa importante. Temas como, na parte da pesquisa empresarial, diz respeito a abrir e fechar a empresa. É um dos temas que eles mais pedem apoio em termos de reformas que precisam ser feitas para impactar os negócios, o tempo de abrir uma empresa, o tempo de fechar uma empresa. Outra coisa que o empresário trata são incentivos fiscais, mas não é um incentivo fiscal com renúncia fiscal, provavelmente dita, mas aqueles que estão voltados para pesquisa e desenvolvimento, para inovação, que traz o retorno efetivamente para a nossa sociedade, para ampliar os horizontes de negócio. Esse é um dos temas que também ele coloca na pauta. Né? Então, eu acho que o empresário, ele tem neste momento, ele está evoluindo substancialmente, mesmo porque as mudanças que estão acontecendo no mundo, se o empresário não começar a participar mais ativamente desse processo, ele vai ficar para trás. Isso parece que tivemos um amadurecimento. Não dá para ficar de fora dessas coisas. Eu acho que não. E obviamente, eu estou pedindo ao governo que implemente medidas que facilitem a aderência do Brasil aos movimentos internacionais. Exatamente. A lógica da pesquisa, até para esclarecermos o público, a lógica da pesquisa ela tomou dois parâmetros, dois blocos. O primeiro bloco da pesquisa diz respeito ao seguinte: o que o empresário espera que o governo faça para que nós venhamos a deslanchar como economia? Esse é o primeiro bloco. O segundo bloco diz o que eles vão fazer em torno do seu próprio negócio para que o negócio deslanche. No primeiro bloco, nós tratamos desses temas que vocês falaram. Então, eles trouxeram temas fundamentais. Não tem nada de novo nessa agenda. Essa agenda, na realidade, tem a contundência dos percentuais que convergiram. Então,
As pesquisas anteriores, falava-se em reforma tributária, falávamos em reforma da Previdência, mas os percentuais que essa pesquisa trouxe na sua totalidade são muito contundentes. Então, eu acho que o empresário está trazendo um termômetro importante para a sociedade e para o que ele espera que o governo faça. Otton, rapidamente, eu tenho mais um minuto, mas você acha que essa contundência vai ser suficiente para dar o suporte que o governo precisa para negociar dentro do Congresso? Porque este governo atual disse, olha, todo mundo quer a reforma da Previdência, mas não apoia publicamente. Isso começa a ser já uma demonstração pública de apoio? A fala do empresário está na pesquisa. Ele se colocou e nós, como instrumento, facilitadores de levar as informações ao mercado, como fazemos todos os anos, estamos levando conhecimento ao mercado o que os empresários pensam no seu grupo e na totalidade. Eu acho que é uma informação importante, eu acho que é uma informação que vai contribuir para a sociedade amadurecer, olhar os números, porque acho que contra números fica difícil ter algum argumento, mas eu acho que a gente tem uma chance grande aí de olhar para isso com a qualidade e, principalmente, fazer o desenvolvimento da sociedade. Otton, obrigado pela gentileza da entrevista uma vez mais. Muito obrigado a você, Piotr. A pesquisa da Deloitte mostra claramente esses números todos. Bom, o Cenário Econômico termina aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela audiência. Boa noite a você. Até amanhã.